Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E a minha oração aqui e o meu desejo é que você seja edificado, edificada com mais um devocional. Eu quero fazer uma leitura para edificar a nossa fé, para edificar a nossa vida. Nós estamos colocando aqui, sempre que a gente pode, um devocional, uma palavra, uma oração, uma meditação, para que você cresça na fé e se desenvolva, para que você tenha a sua experiência com Deus. Nosso papel aqui é simplesmente encorajar, é simplesmente trazer encorajamento para que você possa, no seu dia a dia, fazer a sua leitura, a sua oração e a sua busca e ter a sua experiência com o Senhor Jesus. Tá certo? Então vamos lá, eu quero fazer a leitura aqui desse nosso devocional e a leitura de hoje está em Hebreus, na carta aos Hebreus. E se eu não estou enganado, eu já trouxe aqui 2 devocionais direcionados à carta aos Hebreus. E esse vai ser o terceiro devocional somente na carta aos Hebreus. E está no capítulo de número 10, a partir do verso 32, que diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha aí, que leitura maravilhosa nesse nosso devocional para edificar a nossa fé. Eu tenho meditado aqui nesse capítulo 10 e eu quero compartilhar bem rápido aqui 3 coisas importantes que eu aprendi lendo esse capítulo de número 10, que fala sobre perseverança, sobre perseverar em Cristo, perseverar no caráter desse Cristo ressurreto, e eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido, tá certo? Mas primeiramente é importante a gente entender aqui que nós precisamos trabalhar as nossas convicções. Quando nós temos convicção de quem é Deus, de quem é Jesus, da obra que Ele realizou em nós, quando nós temos convicção de quem nós somos em Cristo, dentro do seu reino, nós vamos lidar melhor com o sofrimento, com a tribulação, com a perseguição, com as dificuldades do dia a dia. Temos visto muitas pessoas desanimando, se cansando do caminho, desistindo, abrindo mão até mesmo de princípios e valores por causa das lutas, por causa das tribulações, por causa dos embates da vida.
O fato é que nós somos incentivados, encorajados, fortalecidos para passarmos pelas tribulações, passarmos pelas dificuldades da vida. E quando eu leio esse capítulo 10, não só o capítulo 10, mas você pode depois ler o capítulo 11, você vai ver pessoas que perseveraram na sua caminhada cristã, pessoas que avançaram dentro do reino de Deus, porque eles creram, eles tiveram fé em Cristo, eles trabalharam e lutaram por aquilo que eles acreditavam. E apesar das dificuldades, eles avançaram. Apesar da perseguição, eles triunfaram. Apesar das dificuldades, dos embates do dia a dia, eles foram vencedores. Então, 3 coisas importantes aqui que esse capítulo vai nos ensinar. E eu quero aqui compartilhar com você, tá bom? Primeira coisa, ou a primeira lição que eu aprendo aqui nesse capítulo 10 é que quando o texto fala da necessidade de perseverança, ele nos conscientiza de que carecemos de determinação para permanecermos em Cristo, mesmo sob perseguição. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Permanecer em Cristo, mesmo sob perseguição. Quando a gente olha o cenário, o contexto que aqueles irmãos estavam enfrentando, nós vamos perceber que eles estavam correndo risco de morte por causa da sua fé. E dentro desse contexto, infelizmente, alguns decidiram negar a Cristo. Essa é uma das palavras que o escritor aos Hebreus trabalha na comunidade. Trazer as pessoas de volta. Trazer aqueles que estavam se perdendo com as perdas, com as lutas, com as dificuldades. Trazê-las de volta para o contexto. Contexto de comunhão, de salvação, de adoração, de redenção, de ter convicção de quem é o Cristo ressurreto. E hoje não é diferente, né? A gente percebe também muitos que se dizem evangélicos não estão dispostos a passar pelas tribulações, pelo sofrimento, por causa de Cristo. Eles estão preferindo muito mais assim um evangelho, sabe? Um evangelho aonde vai apenas favorecê-los, do que o evangelho onde eles vão renunciar por amor a Jesus, por amor a Cristo, abrir mão de pecados, abrir mão até mesmo de direitos para poder caminhar com Jesus. Esse era o contexto daquela igreja, esse era o contexto daquele povo que estavam servindo a Jesus debaixo da perseguição, debaixo das grandes dificuldades. Essas pessoas que durante um tempo na caminhada elas desanimam, elas afastam, elas negam a Jesus, são pessoas que no primeiro sinal de dificuldade abandonam a fé. No primeiro sinal de dificuldade elas abandonam a fé. Elas não perseveram, elas não avançam. Elas ainda não sabem lidar bem com essa questão, sabe? E aí não é à toa que a gente conversa com um e com o outro e a gente vê pessoas desanimadas, cansadas, desiludidas, decepcionadas. E quando nós vamos trabalhando isso a fundo, nós vamos percebendo que falta um pouco de consistência e de convicção de quem essa pessoa é no reino de Deus. Ela está preocupada muito mais em agradar pessoas do que agradar a Deus. E quando as coisas não acontecem do jeito que elas gostariam que acontecessem, elas fraquejam na fé. Então, eu creio que uma palavra como essa aqui nesse devocional é para nos despertar, para nos encorajar,
para colocar, sabe, novamente assim o nosso foco em Cristo, para que possamos avançar e aderir, abraçar esse evangelho que não é somente um evangelho de tapinha nas costas, de colocar as pessoas para cima, mas é, na verdade, avisar essas pessoas e mostrar para elas que elas precisam de Deus, que elas precisam de Jesus, que elas precisam se voltar para Cristo, abrir mão dos seus pecados e caminhar, mesmo que isso possa custar a sua vida. Pois o texto de Lucas, no capítulo 9 e o verso 24, o próprio Jesus fala: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A causa de Jesus precisa nos impulsionar para fazer algo relevante nessa sociedade. É por amor a Jesus, por acreditarmos na causa de Cristo, é que nós avançamos em meio à dor, avançamos em meio às perdas, avançamos em meio às tribulações, avançamos em meio às dificuldades, avançamos em meio ao dia mau. É por amor a Jesus, não é por amor a um sistema religioso, não é para agradar pessoas, mas é por amor a Cristo. Então, se tivermos que sofrer, que possamos sofrer por amor a Jesus. E por amar a Cristo, nós então podemos ter esse conforto, esse socorro em meio às nossas tribulações. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse capítulo 10 é que esse texto fala sobre a necessidade que temos de fazer a vontade de Deus. Esse texto ensina para nós a necessidade de fazermos a vontade de Deus. Quando você lê o capítulo 10, a partir do verso 32, você vai perceber que a vontade de Deus está ali, colocada para que nós possamos desfrutá-la, para que nós possamos caminhar por esta vontade. Não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Talvez você me pergunte, mas qual é a vontade de Deus? Deixa eu te ajudar aqui nesse devocional. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é a nossa santificação e abstinência da prostituição. Aqui está uma vontade de Deus explícita na Bíblia para mim e para você. É nós entendermos que a vontade de Deus para nós, quando Ele se agrada disso, é quando nós temos essa ciência de que precisamos nos santificar e nos abster da prostituição. Prostituição aqui é tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Mas em segundo lugar, a vontade de Deus para nós é que eu e você pratiquemos o bem. Pratiquemos o bem. Então é assim, façamos o bem. Sempre que a gente puder ter oportunidade de fazer uma boa ação, façamos, não para agradar as pessoas ou ter o nome estampado na página de um jornal, mas por amor a Jesus, porque Jesus faria o mesmo por aquela pessoa. Mas o que é a vontade de Deus? Em terceiro lugar, eu vejo a vontade de Deus explícita na Bíblia, quando em 1 de João, capítulo 2, o verso 15, diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. É claro que aqui não está falando relacionada a pessoas, mas está falando no sentido de um sistema que impera na mente dos homens. Então, que nesse devocional, eu e você possamos ser encorajados e fortalecidos a cumprir e a nos deleitarmos na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos buscar a vontade de Deus? Você quer
a vontade de Deus para a sua vida? Você quer caminhar por esta vontade de Deus? Então vamos juntos, vamos desfrutar dessa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Em terceiro lugar aqui, o que eu aprendo nesse texto, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, é que esse texto vai falar que aquele que fizer a vontade de Deus alcançará a promessa. Então você quer alcançar a promessa de Deus? Você quer desfrutar da promessa de Deus? Então, caminhe debaixo da vontade de Deus. Caminhe de acordo com aquilo que Ele te chamou para você fazer. Caminhe em obediência a esse Deus. Eu quero chamar aqui a sua atenção para o fato da palavra promessa estar no singular, indicando uma promessa específica. Deus tem uma promessa específica para você. Ele prometeu um reino, Ele prometeu uma vida eterna, Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você só precisa caminhar como filho de Deus. Você só precisa caminhar como alguém que nasceu de novo. Você só precisa caminhar como alguém que está obedecendo ao Senhor Jesus. E aí, a gente vai poder dizer como os nossos irmãos ali, naquela comunidade, né? E o escritor aos Hebreus aqui estava incentivando esses irmãos a não pensar só neles, a não pensar só nas suas demandas, nas suas dificuldades, nas suas lutas, a não pensar nos seus problemas apenas, mas olhar ao redor e ver que também tem pessoas passando pelos mesmos problemas que eles. Olhar ao redor e ver que tem pessoas passando por dificuldades também, que precisam de apoio, de ajuda, de orientação. E aí, ele diz: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Olha só, muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? É isso. Esse foi o devocional de hoje. E a minha oração é que você possa seguir de acordo com os ensinos de Cristo. A minha oração é que você viva o Evangelho do Senhor Jesus, que você se desprenda da religiosidade, se desprenda de você mesmo, se desprenda do seu passado e viva o que Deus tem para a sua vida. Está com dificuldade de enfrentar lutas, dificuldades? Olhe para as Escrituras. Volte-se para a palavra de Deus. Busque ajuda, busque conselhos de alguém que pode te ajudar. Caminhe com alguém que vai orar junto com você. Está com dificuldade de lidar com algumas questões da vida? Olhe para as Escrituras. A palavra de Deus tem a resposta para cada um de nós. E eu quero encerrar aqui orando por sua vida, orando para que Deus te abençoe, orando para que o Senhor guarde o seu coração, orando para que o Senhor o visite,
nesta hora e que o Espírito de Deus venha enchê-la da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua presença. Amém? Feche os seus olhos aí aonde você estiver e se você puder parar agora, pare para receber essa oração e orar junto comigo. Senhor, em o nome de Jesus, eu quero aqui orar e te agradecer por esse devocional. São meditações, palavras que têm vindo ao meu coração e eu não quero, Senhor, guardá-las somente para mim. Eu quero compartilhar. E assim como está mudando a minha vida, como está me encorajando, como está abrindo a minha visão, que o Senhor também possa visitar esse meu amigo, essa minha amiga, trazer sobre a vida dele, sobre a vida dela, esse encorajamento, esse direcionamento, essa convicção. Nós precisamos permanecer em Cristo, perseverar em Cristo, ainda que a nossa vida não seja fácil, pois o Senhor não prometeu que seria fácil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Senhor, é debaixo da palavra, debaixo da promessa do Senhor, que nós descansamos e confiamos e seguimos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que esse devocional possa ter falado ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Em o nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo devocional. Um abraço, fica na paz. Tchau, tchau.